Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, pessoas aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aos nossos colaboradores. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a segunda sessão ordinária do ano 2025, em 27 de janeiro de 2025. Quero agradecer aqui a presença da professora Salete, do Silvio Monteiro e do vice-prefeito Carlão, e ex-vereador, ex-presidente da Câmara. Ex um monte, hein? Declaro aberto o expediente. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária realizada no dia 20 de janeiro de 2025. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os demais se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Não temos matéria para leitura no expediente. Temos 7 indicações para serem discutidas e votadas. Um projeto de lei do Legislativo e 2 projetos de lei do Executivo para leitura. Essa é a pauta de hoje. Solicito à secretária vereadora Sandra que leia a indicação 04/2025, de autoria do vereador Wilson Marcelo Corona, com a autoria do vereador Marquinhos, do Borma, e vereador Ricardo Pinaf. Indicação número 04/2025, datada em 16 de janeiro de 2025. Senhor presidente e nobres pares, os vereadores que apresentam subscrevem, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal, para que verifique a possibilidade de conceder reposição da inflação e a possibilidade de ganho real para os servidores ativos e inativos do município na data base. Justificativa. O pedido justifica-se pelo fato de que o custo de vida aumenta assustadoramente e a inflação oficial nos mostra o que diz a realidade quando realiza a compra de itens básicos, como exemplo, a cesta básica, sendo necessária a reposição da inflação e ganho real no salário. Salários. Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2025, de autoria do vereador Marcelo Corona, vereadores que subscrevem: Marquinhos do Borman, vereador, Ricardo Pinaf, vereador. Ok, vereadora Sandra. Em discussão, indicação 004/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Quero cumprimentar as vereadoras Sandra Mioranza e a Cátia Moraes. Cumprimentar também as pessoas que estão aqui conosco nesta noite. Cumprimentar os senhores vereadores que estão conosco, vice-prefeito Carlos Roberto Ferreira, também se faz presente, os servidores desta casa, demais pessoas que estão conosco. Importante essa indicação, porque nós temos o primeiro ano de governo, mas nós sabemos que a folha de pagamento, o índice da folha, sustenta realmente, além da reposição da inflação, ganho real, do salário do trabalhador, o salário do servidor público. A inflação deve fechar entre 4,5% e 4,9%. Essa é a expectativa da inflação. O trabalhador obteve 7,5% de reajuste do salário mínimo. São mais de 50 milhões de trabalhadores que recebem o salário mínimo. Então, se nós colocarmos os 4,5% a 4,9% e mais o ganho real de aproximadamente... Bom, eu não vou nem falar aqui o índice, né? Porque o importante é ter ganho real, né? Porque, como disse aí anteriormente, nós que somos trabalhadores, eu acredito que aqui a grande maioria dos vereadores também são trabalhadores, seja no comércio, seja na indústria, seja na prestação de serviço, na agricultura, e todo mundo tem acompanhado que não está fácil, gente, chegar no supermercado e comprar o básico, né? A cesta básica, tudo subiu demais. Carne, por exemplo, virou artigo raro, né?
E a gente está enfrentando o trabalhador de modo geral, e até a classe média, né, tem enfrentado muita dificuldade, especialmente para comprar a proteína, né, seja a carne. Então, a dificuldade é grande. Então, nesse momento importante, no mês de março, que nós temos a database do servidor, é importante que o governo municipal, prefeito, vice-prefeito, enfim, a parte ali administrativa, especialmente das finanças, verifique essa possibilidade de, além da reposição da inflação, oferecer ganho real aos servidores públicos da municipalidade, tanto os ativos quanto os inativos. Portanto, peço que os companheiros vereadores votem favorável a essa indicação. Agradecer aqui o vereador Marquinhos, o vereador Ricardo, que assinam comigo essa indicação para a gente, claro, continuar o que sempre fizemos, trabalhar na defesa do servidor público. Inclusive, nós temos a grande expectativa sobre o Vale Alimentação. Existe também um compromisso da nova administração, né, para que seja aumentado o número de parcelas do Vale Alimentação e também com a reposição da inflação. E a gente torce para que o município continue indo bem, para que o servidor e a população sejam beneficiados com mais possibilidade das pessoas comprarem um pouco melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, continua em discussão, indicação 004. Em votação, vereador Frederico. Tá bom, concordo. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereadora Kátia. Favorável. Vereadora Sandra. Favorável, senhor presidente. Vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Indicação 004/2025, aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito a leitura da indicação 005/2025, de autoria da vereadora Kátia Moraes. Indicação número 05/2025, datada em 16 de janeiro de 2025. Senhor presidente e nobres pares, a vereadora que apresenta e subscreve no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade e a viabilidade de realizar calçamento com pedras poliédricas ou reforço com cascalho nas serras e pontos críticos de acesso às propriedades das comunidades do município. Justificativa, haja visto que as fortes chuvas que ocorrem ao longo do ano danificam bastante as estradas, deixando-as em péssimas condições de tráfego, causando transtorno aos moradores da comunidade, encalhando os caminhões nas serras e nos pontos críticos, dificultando o transporte escolar, o tráfego de caminhões para a retirada de leite, madeira, gado, entre outros prejuízos aos produtores. Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2025, Kátia Moraes, vereadora. Em discussão, indicação 005. Peço a palavra, senhor Com presidente. a palavra, a vereadora Kátia Moraes. Cumprimento a todos os presentes, inclusive aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Nas visitas que fizemos no interior, a gente pôde verificar que a maior parte das reivindicações versavam sobre a questão das estradas no município. Nosso município é agrícola, né? E a gente tenta imaginar, pensar uma solução que não tem que ficar resolvendo esse problema com toda a frequência, como sempre é feito. Em alguns pontos já foram feitos, e a gente entende que no município tem aqueles pontos críticos que sempre dá mais problema, que tem mais tráfego, né, de pessoas, a questão dos alunos, do transporte escolar, a questão do escoamento da produção, né, dos agricultores, e eu penso que isso seria bom para a economia do município, considerando que seria uma solução mais permanente, né, e trazendo maiores resultados. Isso traria também reflexos na economia do município, no sentido de não precisar ficar gastando, depois voltando lá e resolver a situação da estrada. Ok, vereadora Kátia. Continua a discussão. Indicação 005.
Em votação, vereador Marcelo, Favorável, senhor presidente. vereador Ricardo, Favorável. vereador Marquinhos, Favorável. vereador Valtair, Favorável, senhor presidente. vereadora Sandra, Favorável. vereadora Kátia, Favorável. vereador Daniel, Favorável, senhor presidente. vereador Frederico. Favorável também. Passamos a indicação 005/2024, de autoria da vereadora Kátia Moraes, aprovada por todos os vereadores presentes. Solicita a leitura da indicação 006/2025, de autoria da vereadora Kátia Moraes. Indicação número 006/2025, datada em 16 de janeiro de 2025. Senhor presidente, nobres pares. A vereadora que a presente subscreve no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade e a viabilidade de realizar a construção de quebra-molas, sendo uma na quarta quadra depois da escola, na rua 15 de novembro, no distrito Guaporé, antes da placa da entrada da comunidade do Rio Barulhento. E, para frente da placa, construir mais 2 quebra-molas, bem como realize a construção de calçamento com pedras. Justificativa: haja visto que a rua é bastante movimentada, principalmente por crianças, devido à escola que fica nas proximidades. E quando os veículos passam, levanta bastante poeira, o que impede a visibilidade de quem está na rua, podendo ocasionar possíveis acidentes e atropelamentos. Saliente-se que a construção do calçamento, além de diminuir a poeira, também reduzirá prejuízo dos usuários. Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2025, Kátia Moraes, vereadora. Em discussão, indicação 006/2025. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, a vereadora autora. A população pede, ali naquele trecho, na rua 15 de novembro, no distrito do Guaporé, o quebra-mola. No entanto, a gente tem que contar com o conhecimento de um engenheiro, um estudo mais técnico. Eu entendo que algo que reduza a velocidade, que não venha a atrapalhar também o tráfego dos caminhões, né? Claro que o asfalto é o que todo mundo quer, mas não sendo possível uma medida alternativa mais rápida para evitar de maior sinalização, né? E para evitar, não sei quanto vale uma vida de uma pessoa ali naquele trecho. Até hoje a gente não tem conhecimento que algo nesse sentido tenha acontecido, mas devido ao fluxo de pessoas que passam ali, em algum momento isso pode acontecer. E se isso acontecer, vai trazer problema também para quem dirige um caminhão, para os caminhões. Então, a gente solicitou, conforme a população pediu ali, o quebra-mola, mas a gente entende que o estudo técnico vai nos dizer aí que tem outras formas também para reduzir a velocidade. Ok, continua em discussão, indicação 006. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sandra. Boa noite, senhora vereadora, senhor vereadores, o presidente, pessoas que nos acompanham aqui, os colaboradores da casa e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Kátia, essa vereadora, né, essa questão desse quebra-mola nesse trecho, ela há algum tempo que já é cogitada a possibilidade da construção, e existe uma divergência de um pessoal que gostaria de ter esses quebra-mola para dificultar aí a velocidade, e um pessoal que não gosta devido da localização, por ser numa serra, e a dificuldade que teriam caminhões carregados. Então, na última quinta-feira, nós estivemos no DR, só como complementação da sua indicação, né? E a gente conversou sobre a possibilidade de construção de quebra-molas nesse trecho. E o chefe do DR de Cascavel nos disse que sim, que é possível, não exatamente neste ponto onde está na indicação, porque ali tem a saída do Barulhento, então, se fizer naquele ponto, vai dificultar caminhões pesados que tenham que fazer essa curva e subir a serra, teria essa dificuldade. Então, não exatamente nesses pontos ele pode ser construído, e realmente precisa da autorização do DR. E, para complementação da sua indicação, depois, no pequeno expediente, eu vou solicitar ofício pedindo, porque junto tem que ir um estudo técnico também da necessidade desses quebra-mola nesse trecho. Na ocasião, também, já foi
questionado, que vai ser feito ofício também para o chefe do DR, a possibilidade de ampliação de um aditivo no contrato que está em execução de obras naquela estrada, para ser realizado o calçamento nesse trecho, também para resolver a questão da poeira. Então, parabéns assim pela indicação. Sou favorável e também gostaria também de salientar, porque a vereadora é aqui, né, e eu sou da comunidade e ela está fazendo, mas não tem problema nenhum, porque quando é para a gente pedir voto, a gente não pede só na comunidade da gente, a gente pede no município inteiro, e quando a gente se elege e é representante do município inteiro. Então, fiquem à vontade, eu sei que cada um dos eleitos aqui fizeram voto também lá na minha comunidade e são cobrados, né, para isso. Então, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum, tá bem? Fiquem à vontade para atender a demanda dos eleitores de vocês lá na comunidade. Ok, continua em discussão, indicação 006. Com a palavra, vereador Valtair. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, as pessoas que se fazem presente, o seu Silvio, a dona Salete, o seu Carlos, e o Matheus, que está ali, e o seu Bertolini, que está chegando agora, e os nossos colaboradores, também as pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais. Lembrando também, a colega nessa indicação me lembrou da época que eu era vereador. Eu fiz indicação também para fazer o quebra-mola lá, naquele local, e houve essa divergência, que a Sandra, a vereadora, acabou de falar, dos motoristas de caminhão, porque vem em alta velocidade ali, e daí ali morre. Entende? Então, não foi feito. Inclusive, eu mandei uma indicação, um ofício para o DR também, para fazer a avaliação, verificar. Ali seria um ponto bom, na verdade, tem que estudar, ver a possibilidade, quem que manda, na verdade, é o pessoal que faz os estudos lá próprio, para fazer acontecer, né? Acredito que não atrapalharia a saída do barulhento, porque o caminhão, quando ele vem de lá, né, ele tem que parar, porque a principal tem que ser parada, né? Então, quando ele sai do barulhento, ele vai entrar na 15 de novembro, que é a principal, ele tem que entrar em primeira, na minha concepção. Então, ele vai parar. Ali naquele local, se for por bem, eu acho que ficaria bom, porque geralmente a reclamação é porque vem muito embalado os caminhões ali e tapa todas as casas ali. Quem mora ali naquela região é bem sofrido. Seria isso. Meu muito obrigado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ok. Continue em discussão, indicação. Em votação, vereador Frederico. Favorável. Vereador Daniel. Favorável. Vereadora Kátia. Favorável. Vereadora Sandra. Favorável. Vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Indicação 006-2025, de autoria da vereadora Kátia Moraes, aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito à nossa secretária que faça a leitura da indicação 021-2025, de autoria da vereadora Kátia Moraes. Indicação número 021/2025, datada em 22 de janeiro de 2025. Senhor presidente e nobres pares, a vereadora que apresente e subscreve no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade e a viabilidade de construir asfalto com o alargamento da estrada, ou que realize a construção de calçamento com pedras irregulares, iniciando desde a cidade, passando pelos trechos sem calçamento e nos pontos críticos, que ficam nas comunidades das Três Águas, depois da estrada da comunidade do Garganta, até a ponte nas proximidades da propriedade do senhor Francisco e da comunidade do Santa Luzia até o rio Piquiri. Justificativa. A presente indicação visa atender uma antiga reivindicação dos moradores, os senhores Marcos A. dos Santos, Zeneide Domingues do Amaral, Rosemara Brasil Murbach, Iliel Murbach, da Fazenda Giovanni Brulin e da Fazenda Boi Picuá, e proximidades, os senhores Sebastião Meira de Oliveira, Alexandre Ferreira de Oliveira, Guilherme da Silva, a Daiane Stefanes e Marlene da Rosa
do Alte, das comunidades do Nova Brasília, Planaltina e Três Águas, entre outras famílias, considerando ainda a existência da agroindústria e a irradiante indústria comércio de água mineral. Vale destacar que a construção do asfalto ou calçamento irá melhorar o escoamento, toda a produção local sem muitos prejuízos. Dará maior comodidade no transporte escolar, já que alguns trechos o transporte nem chega e os pais têm que levar os alunos até certo local. Saliente-se que, na impossibilidade de construir asfalto e na realização dos calçamentos, os trechos existentes deverão receber manutenção adequada. Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2025. Kátia Moraes, vereadora. Ok, obrigado. Quero aqui registrar a presença do ex-vereador Cride, acho que deu saudade, né? Do ex-vereador Gustavo Moraes e o Ivo Bertolin, que chegaram agora aí. Em discussão, indicação 021, de autoria da vereadora Kátia. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, a vereadora Autora. A Regina Joseph me procurou com a intenção de apresentar problemas que tiveram nesse trecho. Eu mesma presenciei nas redes sociais muita dificuldade nesse trecho. E me forneceu bastante informação e fotos do local que corroborasse no sentido da gente elaborar essa indicação. É importante a gente verificar que esse trecho ele dá acesso a outro município. E isso tem reflexos, né, favoráveis no nosso município, na medida que tem esse acesso, esse asfalto, ou que seja o calçamento, né, que seria uma solução mais emergencial. Ali nesse local também a gente tem conhecimento que tem as agroindústrias, né, do município, e também a indústria de água da família de Bastiani, que é uma indústria de porte internacional, de nível internacional. Então, a gente, né, pede aí que os demais vereadores votem favorável nesse sentido, para favorecer essas comunidades, né, que são várias comunidades. Ok. Em discussão, indicação 021. Em votação, vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Vereadora Sandra. Favorável. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Indicação 021, 2025, de autoria da vereadora Kátia Moraes, aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito agora a leitura da indicação 023, 2025, de autoria do vereador Valtair França. Indicação número 023/2025, datada em 22 de janeiro de 2025. Senhor presidente, nobres pares, o vereador que apresenta subscreve, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica, por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal, para que estude a possibilidade e a viabilidade de manter a unidade de saúde do Distrito Guaporé aberto de segunda a sexta-feira, com enfermeiro técnico de enfermagem, com enfermeiro e técnico de enfermagem para a atuação de atendimentos básicos nos outros dias que não tem médico no posto de saúde do distrito. Justificativa, para que estude a possibilidade e a viabilidade de manter uma unidade de saúde do distrito do Guaporé aberto de segunda a sexta-feira, com enfermeiro técnico de enfermagem para atuação de atendimentos básicos nos outros dias que não tem médico no posto de saúde do distrito. Sala das Sessões, 22 de janeiro de 2025, Valtair França, vereador. Ok, obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, indicação 023. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Autor. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, às pessoas já nominadas nessa casa, também chegando agora o ex-vereador Cride, o ex-vereador Gustavo, que se fazem presente também. Então, fizemos essa indicação pensando no povo lá do Guaporé. Quando eu fui vereador, naquela época também não tinha, o posto de saúde não funcionava, não estava aberto, era só uma vez por semana que tinha médico. A gente conversou com o ex-prefeito, conseguimos
ele fez uma nomeação de início da Kelly, que está trabalhando lá até hoje. Graças a Deus, ela passou no concurso e está lá ainda no Guaporé fazendo o trabalho com o povo. Mas hoje se faz um trabalho diferente lá. Só faz trabalho 2 vezes por semana quando o médico vai lá, né? E 2 dias ela sobe para cá, fica ali em cima no Mato Queimado. Então é um sonho meu e um sonho do povo do Guaporé que tenha médico lá. Seria importante que tivesse todos os dias, né? Mas tendo 2 dias já ajuda o povo de lá. Mas a prioridade também é que fique aberto o postinho lá do Guaporé, atendendo de segunda a sexta-feira, com a técnica de enfermagem, se possível, o enfermeiro junto. Para quê? Para que uma fica lá no postinho, a outra vai, faz curativo, tem medicação, e o Guaporé merece. Tem bastante pessoas lá que precisam. A minha esposa trabalhou lá também, no passado, na época da dona Ana, e lá o Guaporé merece, e é isso que a gente precisa, de cuidar melhor das pessoas. Por isso, esperamos que o prefeito, o nosso vice, que é de lá também, faça essa obra lá para o Guaporé. Muito obrigado, seria isso. Ok, continua em discussão. Peço... Indicação 023, com a palavra a vereadora Sandra. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que já foram nominadas, o ex-vereador Euclides, que nos faz presença aqui nesta noite, o ex-vereador Gustavo. Eu frisei o ex porque ele falou que ele ia ser chamado de ex, né? E o nosso vice-prefeito. Então, quanto a essa indicação, Valtair, às vezes a gente, nos últimos dias, eu não tive muita possibilidade de comunicação quase com ninguém, que a gente estava aí voltada para a questão do retorno do Felipe, e a gente acabou não se comunicando muito com a Câmara. Mas a questão do atendimento, todos os dias da semana, lá na comunidade do Guaporé, até para fazer justiça também ao trabalho já do vice-prefeito, ele já está sendo realizado. Então, o posto já está aberto todos os dias, com a técnica de enfermagem lá. A gente foi uma das nossas primeiras ações em conversar com o prefeito e com o secretário de saúde, porque a gente tinha assumido um compromisso junto à comunidade de fazer isso. E, de fato, a Kelly já não está mais vindo para o Mato Queimado essas 2 vezes por semana, conforme ela fazia nos anos anteriores, né? Então, hoje, o posto do Guaporé está aberto de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, das 13 às 17 horas. O médico está indo agora, nesse período, 1 vez por semana, porque foi dado férias a muitos servidores da área da saúde, né? A administração anterior acabou dando férias para uma quantidade de funcionários bastante excessiva para esse período, e não foi possível fazer diferente. Inclusive, foi necessário fazer uma contratação emergencial de 2 médicos para fazer o atendimento aqui no Postão Central. Mas, mesmo assim, está tendo atendimento do médico 1 vez por semana, que será ampliado não para 2 vezes por semana, mas para 3, que está sendo estudada a possibilidade de fazer intercalado, 3 dias no Guaporé e 3 no Mato Queimado, e vice-versa, para não ter prejuízo para nenhuma das comunidades. E a questão da contratação do enfermeiro também, o Executivo Municipal já está estudando a possibilidade de encaminhar para cá um projeto para criar vagas, né, para a contratação desses enfermeiros. Então, meus parabéns aí à administração, que mesmo a gente nem findando o mês de janeiro, já está com essas questões aí resolvidas. Parabéns ao vice-prefeito e à administração municipal, por já estar dando essa atenção especial à comunidade do Guaporé, que também está sendo para as demais comunidades, com certeza já está sendo visto, verificado o que é possível fazer e sendo feito. Eu sou favorável à indicação. Continua em discussão, indicação 023. Em aprovação, vereador Frederico. Favorável também. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereadora Kátia. Favorável. Vereadora Sandra. Favorável, senhor presidente. Vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Indicação 023/2025, de autoria do vereador Valtair França, aprovada por todos os vereadores presentes.
Solicito à secretária que leia a indicação 024/2025, de autoria do vereador Valtair França. Indicação número 024/2025, datada em 22 de janeiro de 2025. Senhor presidente e nobres pares, o vereador que apresente subscreve, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade e a viabilidade de reabrir a unidade de saúde da comunidade da Planaltina, ou caso seja possível realizar a adequação da antiga escola para atendimento médico. Justificativa, o pedido destaca pela situação da comunidade da Planaltina, que muitas vezes os moradores sofrem com a falta de atendimento médico mais próximo, devido à distância. Salienta-se que a reabertura da unidade facilitará o atendimento dos moradores da região que necessitam desse serviço de saúde. Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2025, Valtair França, vereador. Obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, indicação 024/2025, de autoria do vereador Valtair França. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os colegas vereadores, as pessoas já nominadas que se fazem presente. Fiz uma nova indicação para que o prefeito estude a possibilidade de reabrir o postinho lá na comunidade do Planaltina, porque quando a gente passava, aquela época lá, eu não tinha caído ainda da moto, né? Então, naquela semana que eu caí, o anseio daquela população é que volte o postinho a funcionar lá, pelo menos uma vez por semana, que sempre teve, e daí foi tirado, não sei o que aconteceu, né? Mas não tinha mais atendimento lá no postinho do Planaltina. Então, a gente espera que seja concretizado esse sonho lá da população também, para melhor cuidado dessa população de lá do Planaltina, e vinha também pessoas lá do Santa Luzia consultar ali. Seria isso, meu muito obrigado. Ok, vereador Valtair. Continua em discussão. Indicação 024. Em votação, vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Vereadora Sandra. Favorável. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Indicação 024/2025, da autoria do vereador Valtair França, aprovada por todos os vereadores presentes. Passamos agora à leitura da indicação 025/2025, da autoria do vereador Valtair França. Indicação número 025/2025, datada em 22 de janeiro de 2025. Senhor presidente e nobres pares, a vereadora que apresente subscreve, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade e a viabilidade de manter a unidade de saúde da comunidade do Mato Queimado aberto de segunda a sexta-feira, com enfermeiro e técnico de enfermagem para atuação de atendimentos básicos nos outros dias que não tem médico na unidade. Justificativa. O referido pedido justifica-se pelo fato de que, em dias que a equipe médica não presta atendimento, a unidade fica fechada. Salienta-se que a medida visa garantir um atendimento de procedimentos básicos que pode ser realizado pelo enfermeiro ou técnico com aferição de pressão, febre, curativos ou outros atendimentos fundamental para moradores da comunidade e os que residem nas localidades próximas, bem como daqueles que necessitam de atendimento em suas residências. Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2025, Valtair França, vereador. Em discussão, indicação 025/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os colegas vereadores, as colegas e as pessoas já nominadas aqui nessa casa. Fiz novamente mais um ofício, uma indicação, na verdade. Já tinha feito no passado também, como tinha feito no Guaporé, fiz novamente aqui para o Mato Queimado, porque é uma população que também merece um atendimento ali de segunda a sexta-feira, do básico, que é enfermeiro, técnico de enfermagem, para verificar a pressão, fazer o curativo, fazer uma medicação e dar atenção para aquelas pessoas. Orientação de um medicamento também,
quando for possível, quando as pessoas precisar, aquele postinho precisa estar aberto. Também é atendido, eu conversei com o secretário 2 vezes por semana, como no Guaporé, como a vereadora falou anteriormente, a Sandra, no momento, eles estão dividindo. Um dia, cada um no Guaporé, meio-dia, outro meio-dia aqui no Mato Queimado. Mas no futuro, se Deus quiser, vai funcionar redondo a saúde de Guaraniaçu, principalmente desses locais onde as pessoas tanto almejam um atendimento de qualidade. Seria isso. Meu muito obrigado. Continua em discussão, indicação 025. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que aqui se fazem presentes, os ex-vereadores, o vice-prefeito Carlos Roberto Ferreira, demais pessoas que estão conosco, que já cumprimentamos aqui os senhores vereadores, as senhoras vereadoras. A verdade é que nós fizemos grandes parcerias durante os 8 anos do governo que se findou em 31 de dezembro. Fizemos parcerias importantes, inclusive lá no Guaporé, juntamente com o vereador Carlão, né, na época vereador, hoje vice-prefeito. Nós fizemos parcerias importantes lá na comunidade do Guaporé, como, por exemplo, a reforma completa do posto de saúde, também o equipamento para o dentista. No nosso governo, nós contratamos a Kelly, profissional. Também foi melhorado muito a questão da saúde lá no distrito do Guaporé. A mesma coisa no distrito do Mato Queimado, nós fizemos muitos investimentos, como, por exemplo, estrada, asfalto, a escola que nós terminamos. Nós agora instalamos recentemente a iluminação de LED, veículo novo lá para o Guaporé para poder transportar os doentes, reforma completa do posto, como já falei. Então, o posto de saúde do Mato Queimado, o que era o posto de saúde, o que é hoje o posto de saúde do Mato Queimado, não tem nenhuma comparação. E é importante frisar que todos esses investimentos sem parceria nenhuma, nem com o governo do Estado e nem com o governo federal. Todas as obras realizadas com dinheiro do caixa da prefeitura. Então, ou seja, as coisas melhoraram muito, mas é claro que precisam melhorar ainda mais. E é por isso que nós estamos aqui e que nós temos eleição a cada 4 anos no município. Senão ficava muito prático, né? Estava tudo certo, os vereadores iam para casa dormir, o prefeito e vice-prefeito também. Então nós precisamos melhorar e melhorar muito. Agora é claro que nós estamos trilhando o caminho correto, o caminho certo, que é oferecer mais condições para a nossa população. Todo mundo se lembra da situação que era o ônibus da saúde anteriormente. Hoje nós temos condições. Nós temos hoje, por exemplo, a minha preocupação, segundo informações, inclusive a vereadora Sandra, se puder me dar um esclarecimento em relação a isso, já que o Carlão é vice-prefeito, sobre um ônibus escolar que está levando. Eu acredito que seja para, no começo aí, de repente, algum veículo, né, sendo catalogado, de repente melhorado, sei lá, alguma coisa, porque o ônibus de estudantes para transportar a juventude, tudo bem, mas para quem de repente vai fazer uma hemodiálise, para quem de repente vai fazer um tratamento de câncer, para quem de repente passa por alguma dificuldade, né? Então fica complicado ir com o ônibusinho amarelo da educação. Então seria importante que voltasse a van confortável, com ar-condicionado, que ia às 10 horas da manhã e não esse ônibus. Mas, olha, eu, por exemplo, sou vereador de oposição, todo mundo sabe disso. Sou vereador de oposição a este governo que está aí, que começou no dia 1º de janeiro. Mas eu não posso deixar começar aqui, cobrar, porque eu sei que é o começo. Primeiros dias de governo, gente, não é fácil. Então é difícil acertar algumas coisas que tem que acertar na saúde, na educação, a questão dos universitários, que o Ricardo vai falar daqui a pouco, né? Tivemos problemas de início nessa questão dos universitários, estamos com problema de máquinas, temos também problemas que a chuvarada em dezembro, muitas coisas foram feitas, mas também muitas coisas, né, Marquinho, ainda estão por fazer. Então a gente compreende que são os primeiros dias de governo, deste governo que não é tão sem experiência, né? Porque nós temos tanto prefeito quanto vice-prefeito e equipe administrativa que já tem bastante prática, bastante experiência, né? Então,
a gente tem que sempre, né, frisar muito que esse começo aí é natural. Agora, é claro que não só o vereador de oposição, como também o vereador de situação, como está fazendo aí o Valtair, né? Quem, de repente, assistir a sessão hoje vai dizer, mas o Valtair é vereador de oposição, que está cobrando, fazendo indicação, vereadora Cátia, eu também fiz, mas o trabalho do vereador é esse. Independente de situação ou de oposição. Mas eu tenho a certeza que essas coisas vão ser devidamente, né, com o tempo, né, Tomé? As coisas vão, como diz aquele velho ditado, é no andar do caminhão que as melancias vão se ajeitando ali em cima. Então, eu não tenho dúvida nenhuma e torço muito para o sucesso dessa administração, porque se a administração tiver sucesso, o povo também vai ter sucesso. Muito obrigado. Continua em discussão, indicação 025. Em votação, vereador Frederico. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereadora Cátia. Favorável. Vereadora Sandra. Favorável. Vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Indicação 025/2025, aprovada por todos os vereadores presentes. Passamos agora para a deliberação de projetos em pauta. Solicito a leitura da mensagem do projeto de lei 001/2025 do Legislativo e de seus pareceres. Mensagem ao projeto de lei legislativo número 01/2025. Senhores vereadores, encontre-se em apenso para apreciação e aprovação o projeto de lei número 01/2025, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos concursados da estrutura administrativa da Câmara Municipal e estabelece outras providências. O projeto de lei prevê um reajuste de 6% nos vencimentos dos servidores públicos concursados e comissionados da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Guaraniaçu, considerando o IPCA, índice da inflação, acumulado no exercício do ano de 2024, que foi de 4,83%, mais ganho real de 1,17%. Segue em anexo estimativa impacto orçamentário e financeiro conforme legislação vigente. A apreciação do projeto se dará em regime de urgência, tendo em vista que a data base dos servidores é 1º de janeiro. Certo da compreensão do apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protesto, estima e consideração. Guaraniaçu, 22 de janeiro de 2025, atenciosamente, Omir Santim, presidente, Valtair França, vice-presidente, Sandra Regina Bioranz Ferreira, primeira secretária, e Marquinhos do Borman, segundo secretário. Assessoria Jurídica. Súmula. Trata-se de projeto de lei legislativo número 01/2025, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos concursados da estrutura administrativa da Câmara Municipal e estabelece outras providências. Destarte nas atribuições da função da assessoria jurídica, concluo pela legalidade do presente projeto de lei, todavia a apreciação e a aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 23 de janeiro de 2025, Giovano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação, é de igual teor, relator Ricardo Pinaf, Sandra Regina Mioranza, é membro. Comissão de Justiça e Redação. Foi. Tem duas vias. Comissão de Finanças e Orçamento é de igual teor. Presidente Valtair França, relator Marcelo Corona, membro Cátia Moraes. Obrigado, secretária. Em discussão, projeto de lei 001/2025 do Legislativo. Em aprovação, vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Vereadora Sandra. Favorável. Vereadora Cátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Projeto de lei 001/2025 do Legislativo, aprovado por todos os vereadores presentes. Temos 2 projetos de lei do Executivo protocolados para leitura. Solicito à secretária que leia o projeto 001/2025 e 002/2025.
Projeto de lei do Executivo número 001/2025, súmula, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1061/2017, que trata da aquisição de bens ou serviços e se tratando de dispensa de licitação e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1061/2017 com a seguinte redação. Artigo 1º, em se tratando de aquisição de bens ou serviços mediante dispensa de licitação em razão do valor previsto no artigo 71, inciso 1 e 2 da Lei Federal número 14.133/2021, fica o município de Guaraniaçu obrigado a juntar em procedimento próprio, no mínimo, 3 propostas de orçamento de fornecedores ou valores praticados por órgãos públicos regionais para posterior e efetiva aquisição. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 17 de janeiro de 2025, Juraci Ronaldo Casella, prefeito. Projeto de lei do Executivo número 002/2025, súmula, altera os artigos 25, 26 e 41 da Lei Municipal número 611/2011, que trata da reestruturação do plano de cargos, carreira, remuneração e valorização dos profissionais do magistério da Rede Pública Municipal de Ensino do município de Guaraniaçu, Paraná, e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, altera a subseção 2ª da Lei nº 611/2021, que passa a ter a seguinte redação. Subseção 2ª, do direito às férias e ao recesso escolar. Artigo 25. Todos os professores integrantes do Magistério Público Municipal terão direito anualmente ao gozo de um período de férias de 30 dias consecutivos, preferencialmente no mês de janeiro, seguindo o calendário escolar elaborado e aprovado de acordo com a legislação vigente. Parágrafo 1º. Por ocasião das férias, será pago o adicional correspondente a 1/3 incidente sobre a remuneração das férias. Parágrafo 2º. Após cada período de 12 meses, o professor terá direito a férias nas seguintes proporções. Primeiro, 30 dias corridos quando não houver falta ao serviço sem justificativa por mais de 5 vezes. Segundo, 24 dias corridos quando houver tido 6 a 14 faltas injustificáveis. Terceiro, 18 dias corrido quando houver tido 15 a 23 faltas injustificáveis. Quarto, 12 dias corrido quando houver tido 24 a 32 faltas injustificáveis. O período de férias será computado para todos os efeitos do tempo de serviço. Artigo 26. Obedecido o calendário escolar anual, estabelece por lei a aprovação pelo órgão competente. Os professores no desempenho da função de regência de classe serão dispensados do trabalho durante 15 dias consecutivos ou alternados, considerando como recesso escolar, no período de fevereiro a dezembro de cada ano, sendo mantida, neste período, a remuneração normal do cargo e, para todos os efeitos legais, o referido período de dispensa será considerado como se de efetivo exercício fosse. Artigo 2º, altera o artigo 41 da Lei Municipal 611/2022, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 41. No calendário escolar do dia 15 de outubro, Dia Nacional do Professor será considerado como feriado, não constando como dia letivo e nem como recesso escolar. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 17 de janeiro de 2025, Juraci Ronaldo Casella, prefeito. Ok, comunico a Comissão de Justiça e Redação que o projeto de lei 001-002-2025 do Executivo está à disposição para parecer, e também a Comissão de Saúde e Educação, também o projeto 002 está disponível para emissão de parecer. Declaro encerrada a ordem do dia. Passamos agora ao pequeno expediente. Com a palavra a vereadora Sandra.
Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas aqui do plenário que já foram mencionadas. Agradecimento especial ao vice-prefeito Carlão, ao ex-vereador Euclides, ao ex-vereador Gustavo Moraes, aos colaboradores desta casa e às pessoas que nos ouvem pelas redes sociais. Eu solicito à mesa que encaminhe um ofício ao senhor Charles Urbano Osten Júnior, que é superintendente regional do DR de Cascavel, solicitando a autorização para a construção de quebra-molas na PR-471, no quilômetro 106 e 107. E que, junto com este ofício, seja enviado também um estudo técnico, que deve ser feito por um engenheiro, da necessidade dessa construção de quebra-molas para aquele local. Isso tudo é necessário em decorrência de que, por ser uma PR, se o município realizar a construção de quebra-molas e, eventualmente, tiver algum acidente, o município acaba ficando com a responsabilidade. Por isso, da necessidade dessa autorização deste órgão. Também solicito um ofício, ao senhor Charles Urbano, a ampliação do contrato, em termos de aditivo, no sentido de realizar calçamento no trecho que desses mesmos quilômetros, para fazer o calçamento, porque ali tem uma problemática com a velocidade e a poeira, e o quebra-mola vai resolver a questão da velocidade, mas não da poeira. Então, que eles façam um aditivo no contrato que já está em vigência, que já iniciou os trabalhos, a patrola hoje já fazendo o patrulhamento, mas que vai ser iniciado também a construção de calçamento. Que seja feita a ampliação, então, desse contrato no sentido de atender esta demanda. Obrigada. Ok, vereadora Sandra, suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Ricardo. Boa noite, senhores vereadoras, senhoras vereadoras, colaboradores dessa casa, pessoas que aqui se fazem presentes e também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Na segunda-feira passada, eu encaminhei um ofício ao prefeito municipal e à secretária de Educação, exigindo algumas cobranças frente ao transporte universitário, uma vez que o ano letivo havia começado e não tinha esse transporte. E eu gostaria de encaminhar um outro ofício hoje, senhor presidente, agradecendo a secretária de Educação e o prefeito municipal por ter atendido a solicitação dos estudantes e dizer que o transporte começou sim. Estava previsto para final do mês que vem, mas atendeu esse pedido e os universitários já estão indo para a faculdade com o transporte. Na hora de cobrar, a gente cobra, mas na hora de reconhecer, a gente também tem que ser justo, Então, o pedido foi atendido. Eu gostaria que fosse encaminhado esse ofício agradecendo a solicitação, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, vereador, sua solicitação será encaminhada. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Valtair. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, às pessoas que fazem presente, os ex-vereador, vice-prefeito e os nossos internautas, nossos colaboradores. Solicito um ofício à Secretaria de Saúde, ao secretário Volney, para que envie para nós como que está os trabalhos ali na Secretaria e também dos veículos, em que condições que estavam também, como ele pegou. Como o nosso colega, o vereador Marcelo, falou do ônibus, acredito que esse ônibus deve estar sendo usado, porque possivelmente não tem um outro veículo. Por isso está sendo usado esse ônibus. Mas, por isso estou pedindo esse ofício, para nós justificar por que está sendo usado esse ônibus e está sendo usado outro ônibus também. Tá bom? Também solicito um ofício para que se realize um quebra-mola ali na descida, na rua Severino Brzezinski, no Vila Nova, já tem um quebra-mola lá embaixo. O pessoal, os vizinhos ali de cima estão pedindo que seja feito na metade da serra, porque o pessoal está descendo com muita velocidade e ali transita muitas crianças, idosos, e é bem perigoso.
Graças a Deus que até o momento não aconteceu nenhum problema, mas vamos evitar. Vamos tentar fazer um quebra-mola ali também. Também solicito que seja feito um quebra-mola lá no bairro Paris, se for possível, da rua Genesi Maria Buzáchera. Também tem bastante criança lá brincando e o pessoal já está começando a andar com velocidade. Não é muito o pessoal do bairro, entra bastante gente lá e no finalzinho da tarde tem muita criança na rua brincando lá de bicicleta e se reúne os amiguinhos e é perigoso. Seria isso. Meu muito obrigado. Ok, vereador Valtair, suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra a vereadora Kátia. Boa noite a todos, aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, aos presentes, às autoridades, ex-vereadores, Gustavo Moraes, Euclides, e também o vice-prefeito Carlão. Eu solicito à mesa que encaminhe um ofício à Secretaria de Viação e Obras para que seja feita a manutenção de uma estrada ali no Bela Vista, com entrada ali ao lado do posto 500, que dá acesso à propriedade de Josiane Gaziola. Mais ou menos uns 700 metros. Há 8 anos que eles não estão tendo esse tipo de atendimento, segundo a informação, e está tendo dificuldade em fazer a entrega dos queijos, enfim, dos produtos que são produzidos. Muito obrigada. Ok, vereadora Kátia. Sua solicitação será encaminhada. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra o vereador Marquinhos. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, as pessoas presentes, aos colaboradores dessa casa, aos ex-vereadores, ao vice-prefeito Carlão e às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu peço à mesa que envie um ofício ao secretário de Viação e Obra, o Júnior Ziger, que veja a possibilidade em dar uma patrolada na estrada do Borma, São João no Borma, Laranjal. Ela tem cascalho, mas devido àquelas carretas que estão tirando o eucalipto, sai mais de 30 Julieta daquela por dia, e a chuva acabou estragando bastante a estrada. E agora o pessoal precisa tirar safra, soja, milho, e quanto antes conseguir, mais fácil de arrumar. Dar uma patrolada e passar o rolo que cascalho tem. Seria isso, muito obrigado. Ok, vereador Marquinhos, sua solicitação será encaminhada. Continua aberto o pequeno expediente. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que se fazem presente e aos funcionários dessa casa. Solicito ao senhor prefeito que nos encaminhe. Quero saber, desde da parte da transição, fiz parte do grupo da transição, e algumas coisas a gente não conseguiu descobrir de qual a finalidade, para que seria, quem pediu, para que fosse feito. Então, solicito ao senhor prefeito, que agora está lá, que nos encaminhe para nós qual a finalidade dos 2 ônibus que estão lá no Parque de Máquinas do nosso município. Para qual a finalidade seria aqueles 2 ônibus, que infelizmente em dezembro nós estivemos lá, eles se encontram completamente abandonados. Então nós precisamos saber qual que é a finalidade, se é do município, se não é do município, de quem que é e para que seria. Seria esse é o meu questionamento, senhor presidente. Obrigado. Ok, vereador Daniel, sua solicitação será encaminhada. Continua aberto o pequeno expediente. Não tendo mais vereador que ele faz uso da palavra do pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Com a palavra a vereadora Sandra. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas aqui já mencionadas, aos colaboradores e às pessoas que nos ouvem pelas redes sociais.
Inicialmente, eu queria justificar a minha ausência, foi justificada pelo presidente desta casa na segunda-feira, mas reforçar que o fato da minha ausência na sessão passada foi em decorrência que o meu filho, que estava em intercâmbio nos Estados Unidos, chegava em Curitiba, e por ele ser menor, eu não podia deixar ele lá, inclusive não conseguia também com que ele se abrigasse em hotel por ser de menor. Então, não teve outra alternativa, eu tive que ir buscar, sem contar a saudade, né? Porque ele estava já desde o dia 13 de agosto fora, então a gente não via a hora de dar aquele abraço apertado e matar um pouquinho a saudade do filho. Então, foi esse o motivo da minha ausência. O vereador Pinaf já mencionou aqui, solicitou um ofício agradecendo à secretária de Educação, a professora Soilani, a questão do transporte, no qual ele fez uma solicitação na segunda-feira passada. E só a título de esclarecimento, vereador, para a comunidade escolar universitária de Guaraniaçu, para tranquilizar, porque daí, por conta disso, acabou gerando uma certa dúvida, né? Então, assim, ocorreu de 2 alunos procurarem a secretária no dia 20, e ela não sabia que esses alunos, até porque nem aquela associação que cuida da parte do transporte universitário não havia comunicado à secretaria, e nenhum aluno até então havia comunicado à secretaria que havia essa necessidade. Mas, a partir do momento que esses alunos procuraram a secretária, no dia 20 foi procurado, e no dia 23 esses alunos já estavam sendo transportados. Então, a título de informação para a comunidade, para tranquilizar, a licitação do transporte ela está em vigência até o meio do ano. Então, a comunidade escolar pode ficar tranquila que nem vai demandar, nesse primeiro momento, de uma licitação, né, porque a administração começa os trabalhos e tem uma certa dificuldade de organização. É normal para o início de um mandato, porque qualquer local novo que a gente chega tem essa problemática, tem a questão dos funcionários que estão de férias, né? Então, mas a licitação já está feita até julho, com possibilidade de prorrogação. E os alunos que já estão cadastrados, esses já está normal, ele já está lá, é só começar as aulas. Agora, geralmente, o início do ano letivo é início de fevereiro, ele já vai estar lá prontinho para ele ser transportado. E para os alunos novos, o edital vai ser lançado aí nos próximos dias. Vai ser feito, se não me engano, a publicação do decreto e da portaria amanhã, e, na sequência, vai ser feita a publicação do edital para aqueles alunos que irão ingressar em alguma faculdade, para que procurem e façam o cadastro, né, e possam ser transportados também. Dizer também, com relação a esse assunto, até eu comentei em alguns dos meus discursos de candidata a vereadora, que sempre tem aquela mentalidade, né, que vai trocar a administração e param todos os programas, né? Eu, em momento algum, na minha fala, e também nunca vi ninguém dos nossos candidatos a vereador, e nem do candidato a vice, nem do candidato a prefeito, falar que vai parar com projetos que são benéficos à sociedade e que estão dando certo. Então, a população pode ficar tranquila quanto a isso. E, numa das minhas falas, eu disse, né, troca o gestor, mas o gestor não leva para a sua casa o recurso que é público. Esse permanece nos cofres públicos para o próximo gestor dar continuidade aos trabalhos. Então, é isso que vai ocorrer. Então, a comunidade pode ficar tranquila quanto a isso, que não vai ter problema com o transporte dos universitários. Ele vai continuar sendo feito. Também gostaria de aproveitar, ainda tenho 5 minutos, para falar um pouquinho sobre a função do vereador. Eu confesso que, nesta campanha um pouco mais madura, né, e mais ciente da responsabilidade do trabalho do vereador, eu tinha um pouco de dificuldade para gravar até os meus horários eleitoral e até para fazer algumas falas. Por que eu digo isso? Porque, lamentavelmente, ainda nas campanhas políticas, é muito comum a gente ouvir de candidatos coisas que não estão ao alcance do vereador. E também a população acaba acreditando. Então, ao equívoco,
ou, de repente, a má intenção do candidato, quando ele faz essa fala, ou desconhecimento, e também da população em acreditar em certas colocações que o vereador fala que ele vai fazer. Então, a função do vereador, a gente ensina, né, professora Salete, lá no 4º, 5º ano das séries iniciais do ensino fundamental, a gente já ensina os nossos alunos qual que é a função primordial do vereador, que é a da fiscalização, né, dos trabalhos do executivo, nos setores e tal. E eu tinha um pouco de dificuldade, mas eu vou reafirmar aqui. Então, além de fiscalizar, o vereador ele tem a incumbência de propor indicações. O que é essa indicação? É aquela solicitação que as pessoas das comunidades fazem, alguma reivindicação, que ela não tem força de lei, né, é somente uma proposição para o executivo, se caso ele queira ou não atender, mas é uma sugestão do vereador que deve ser ouvida com bastante atenção, já que o vereador é o pontapé, o elo inicial aí com a população, né, então ele deve ser ouvida, e pode, inclusive, melhorar muitos trabalhos do executivo se ele ouvir as indicações dos vereadores. Ele pode propor projetos de leis, desde que esses não gerem despesas aos cofres públicos. Então, vereador que promete que vai fazer ponte, que promete que vai patrolar a estrada, que promete que vai... Não sei, isso ele não vai fazer. E aí estava a minha dificuldade até em propor como candidata, porque às vezes as pessoas ficam esperando planos mirabolantes do vereador, e às vezes aquele que tem o plano mirabolante, não estou dizendo que aqui aconteceu isso, mas em algum local até se eleja com esse discurso e depois chega aqui e não consegue fazer. Ele mediu os trabalhos entre a população e o executivo, é uma função do vereador, a partir de 2019, com a emenda impositiva que foi regulamentada aqui nesta casa, que é uma lei federal, que foi regulamentada aqui nesta casa pelo vereador Daniel, né, na época. Foi isso, vereador? O senhor era presidente? O Odair, e foi aprovada. Então, com a emenda impositiva, hoje o vereador também tem a incumbência de destinar 2% do orçamento municipal para aquelas entidades que ele tem mais afinidade, ou que as pessoas cobrarem mais, né? Então, ele pode estar destinando para essa, que é um recurso que vem para o vereador, 50% é para a saúde, e o outro 50% ele destina para aquelas associações, entidades, ONGs, que ele tem mais afinidade. E também buscar, junto ao seu representante estadual e federal, aí no caso o deputado, ou estadual ou federal, recursos que possam ajudar no serviço do executivo e prestar um bom trabalho à população de Guaraniaçu. Então, basicamente, o serviço do vereador é essa. E eu quero esclarecer isso, e pretendo, no decorrer desses 4 anos, fazer mais esclarecimentos sobre isso, porque a gente sofre nas campanhas eleitorais, porque a própria população, às vezes, quer que a gente diga aquilo que não é da nossa responsabilidade fazer. Então, eu tinha essa dificuldade, confesso a vocês, mas eu, em momento nenhum, fiz propostas mirabolantes de coisas que eu tenho conhecimento que não é da minha incumbência. A minha incumbência, sim, é fiscalizar, propor projetos de lei, destinar os recursos da emenda impositiva àquelas entidades que eu acho que é viável, mediar os trabalhos, colaborar, dar sugestões, fazer indicações, e buscar, junto aos recursos, junto ao governo federal e estadual, recursos para facilitar a vida aí dos nossos munícipes. Então, é isso, gente. A gente tem mais coisa para falar, mas temos 4 anos, né, para falar um pouquinho em cada sessão aí sobre vários assuntos, inclusive esse da função do vereador. Muito obrigada. Boa noite. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra o vereador Valtair. Boa noite ao senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, às pessoas já nominadas nessa casa e aos que estão nos assistindo via internet. Falar aí das minhas emendas na área de saúde, né? A gente fez as 3 emendas
para que a nossa população seja, como o vereador Marcelo Corona falou, foi reformado, foi feito bastante coisa, mas nós precisamos da concretização, do atendimento a essas pessoas, tanto lá no Guaporé, quanto aqui no Mato Queimado. E ali no Planaltina, que foi fechado o postinho de saúde. Só falar também, conforme a vereadora Sandra falou, que no Guaporé está tendo atendimento de segunda a sexta-feira. Eu até tive conversando com o Volney, ele vai alinhar, se Deus quiser, mas no momento ainda não está tendo atendimento de segunda a sexta-feira. Me concede uma parte? Pode. De fato, eu peço desculpas, mas é 3 vezes por semana que está sendo feito o atendimento. 3 vezes por semana. Sim. Só retificando isso, né? Porque quando eu falo assim, já antes de eu falar, eu vou buscar para daí eu falar, né? Então já está sendo atendido, né? Mas 2 vezes por semana lá no Guaporé e no Mato Queimado, né? Mas se Deus quiser, vai ser atendido aí conforme foi proposto aí em campanha pelo nosso prefeito e o vice, né? Também falando aí para os universitários, como a vereadora falou também, pode ficar sossegado que vão ter o transporte sem precisar também pagar, né? Falando também que o ano passado as aulas foi até o dia 20 de dezembro, mas também teve transporte até dia 13, né, de dezembro. As aulas foi até o dia 20. Possivelmente, também não consegui falar com nenhum aluno, vereador, acredito que não tinha aluno para ir depois do dia 13, até o dia 20, porque o transporte parou o dia 13 de dezembro de 2024. Hoje, conversando lá na UniOeste, iniciou o ano eletivo, o dia 20, lá na UniOeste, né? Mas esse ano eletivo não é 2025 ainda, é o ano eletivo 2024. A UniOeste é diferenciado o atendimento deles lá, as aulas. Então, iniciou-se as aulas agora, o dia 20, mas ano eletivo ainda 2024. Seria isso. Meu muito obrigado. Ok, continua aberto o grande expediente. Não tendo o vereador que ele faz uso da palavra no grande expediente, antes de encerrarmos a presente sessão, vamos agradecer aqueles que acompanharam a sessão durante o dia de hoje. Roseli Terezinha, Celso Andreola, Marinês da Silva, Clarice Oliveira, Salete Rodrigues, Odete Seque, Eliane Micel, Vonete Senhuri, Roseli Farias, Marcelo Daga, Leonilda Ramos, Roseli Rabel, Igor Miranza, Josefa Freitas, Severino Lira, Bruno Oldemiro Freitac, Luiz Alberto Zanata, Anderson Folda, Edna e Alex Maurer, Valmir Chaplaski, Edmilson Silvério, Laudemiro Fernandes de Oliveira, Maria e José da Silva Lima, Kellen Funes Petrobão, Luiz Moraes, Elton Elias, Marta Barbosa dos Santos, Marta Albuquerque, Terezinha Lazarete, Soliane Mantovani, Vilma Biazão, Odete Matos, Eloy Tonial, Artemio Biavati, Claudinei Ferreira Mendes, Marlene Rossetti, Fabiana Ferreira, Ioreni Machado, Silvio De Bastiani, Jucimar Acorce, José Santos, Ari Gardacho, Ângela Brejinski, Tatiane Queiroz, Pedro Gomes Filho e Anderson Rodrigo. Obrigado a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Talvez a gente não conseguiu ler o nome de todos, né, mas da maioria a gente agradece a participação
de vocês pelas redes sociais. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos os vereadores, da colegas vereadoras e de todos aqui presentes. Convoco os nobres vereadores para quarta-feira, às 13h30, uma sessão extraordinária. Obrigado.